Olá pessoal, boa noite, bem-vindos todas e todos à quarta aula do nosso curso. A gente teve um pouco ausente essas duas últimas semanas, então vamos agilizar o nosso conteúdo hoje e a gente pede também uma atenção especial para vocês durante essa aula de hoje. No final dela a gente vai soltar um comunicado e para dizer que essa aula de hoje é uma aula de muita referência, porque hoje a gente está fechando os dois processos relacionados com o nanorrevestimento, tanto do cobre, que a gente já viu na aula passada, a fase 1, que é a fase do banho cáustico, como do zinco, que a buscadora de conhecimento Patrícia vai estar mostrando hoje. E a gente vai estar falando também hoje, nessa aula, sobre o experimento da fenda dupla, que foi um experimento de referência, né, para a física quântica desde o século 17. Então a gente vai estar falando sobre esse experimento e o Bernardo vai estar finalizando essa aula falando sobre esse encontro que a gente vê no plasma da espiritualidade com a ciência. Então bora começar nossa aula e gratidão pela presença de vocês. Então hoje, nossa aula número 4, a gente vai falar sobre o nanorrevestimento do cobre. É um assunto que já foi iniciado na aula 3, a gente falou do banho cáustico, que é a primeira etapa. Então hoje a gente vai falar do vapor cáustico, que é a segunda etapa, onde está prevista a borrifação, o uso do multímetro e, em alguns casos, também a estufa caseira, principalmente para quem mora em locais onde não tem sol abundante. A gente vai estar falando hoje também sobre o experimento da fenda dupla, que a gente já falou de uma maneira mais superficial nas aulas passadas, e não é que a gente vai aprofundar muito hoje, mas a gente vai estar apresentando um vídeo para que seja esse experimento mais internalizado, porque é um experimento realmente, vamos dizer assim, de referência da física quântica, e não é que seja exatamente um experimento simples de ser entendido desde a primeira vez. Então, por isso que a gente tem falado dele, né? E hoje vamos estar apresentando o vídeo. Na aula prática de hoje, a gente vai ter a buscadora de conhecimento Patrícia, que vai estar fazendo a montagem do reator de ZNO na atual configuração, e vai estar falando também e mostrando como é o processo do nanorrevestimento de zinco. Vamos estar fechando hoje, então, esse assunto, nanorrevestimento tanto do cobre como do zinco, e vocês vão ver que não tem tanta diferença entre os dois procedimentos. A gente vai começar então falando sobre o experimento da fenda dupla ou da dupla fenda, como mostra a figura direita, né? Quando a gente fala de fenda, nós estamos falando de buraco. Então são dois buracos em forma de fenda, nessa forma horizontal. E para que ele aconteça tem que ter duas paredes também. A gente vai estar mostrando, né, no vídeo. Vamos falar um pouquinho do histórico desse experimento. Por volta aí de 1800, a grande discussão entre os cientistas era sobre a natureza da luz. Então tinha Isaac Newton, né, na época defendendo que a luz era partícula, enquanto que outros físicos, como o holandês Christian Huygens, acreditavam que a luz era uma onda. Então, em 1801, o físico inglês Thomas Young, esse da direita, resolveu fazer um experimento prático para esclarecer essa questão e saber se a natureza da luz era onda ou partícula. Ele, particularmente, partia de uma certeza. Ele acreditava que a luz era partícula e pensava que o resultado de sua experiência fosse demonstrar isso. Porém, o que ele viu foi o contrário. Ele viu no experimento que a luz manifestava o comportamento de onda. Então, isso gerou uma dúvida, quer dizer, acirrou ainda mais essa discussão sobre a natureza da luz. E em 1924, o físico Louis de Broglie anunciou que não somente a luz se manifestava como onda, mas que toda matéria, ou seja, toda partícula, podia se comportar como onda ou como matéria.
Isso é um conceito da física quântica denominado comportamento dual das micropartículas. Em algum momento, o físico Richard Feynman ficou muito conhecido porque ele foi um dos divulgadores desse experimento, mas ele conseguiu realizar o experimento da fenda dupla usando elétrons em um laboratório. Foi a primeira vez que foi usado elétrons e confirmou aí também essa tese do comportamento dual das micropartículas, que é justamente a possibilidade de se comportarem como onda e também como partícula. A gente vai dar uma olhadinha no vídeo para poder ter uma ideia melhor do que foi esse experimento. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir
ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Como a gente viu aí, né, o experimento da dupla fenda assombrou naquela época os cientistas que fizeram pela primeira vez, né, pelas primeiras vezes esse experimento, e continua assombrando os cientistas até os dias atuais. No ano de 1989, essa experiência foi feita dentro de um laboratório, foi feita por um japonês, Akira Tonokura, e ele lançou um elétron por vez. Isso realmente era uma coisa inédita, altamente sofisticada, e mesmo assim foi identificado o padrão de interferência de onda, gerando as dúvidas, né? Se esses elétrons estão sendo lançados um a um, com quem que ele podia estar interagindo de forma não quântica, ou seja, de forma física, para gerar ondas? Ou será que ele estava interferindo nele mesmo? Ou passando pelas duas fendas ao mesmo tempo? Essa hipótese já foi testada, discutida, e muitas outras também envolvendo a física quântica foram descartadas parcialmente. Não se pode dizer se ele passou por uma fenda, se ele passou pela outra, se passou pelas duas fendas. É um debate que, a cada vez que o experimento é refeito, esse debate é reacendido. E por quê, né, que gera tanta estranheza esse experimento no meio científico? Essas dúvidas, essas conclusões históricas, elas se dão porque a ciência ainda não concluiu que no mundo macro as partículas poderiam apresentar o mesmo comportamento das subpartículas no mundo quântico. Falar isso, né, os cientistas dizem que qualquer afirmativa nesse sentido seria mera especulação e não ciência. E é certo também que a física quântica se mistura com temas que estão em outras áreas do conhecimento não reconhecidas pela ciência. A gente está falando, por exemplo, de todo o conhecimento acumulado pela humanidade sobre a realidade sutil através das religiões, por exemplo. Pouco desse conhecimento, muito pouco, passou pelo crivo da ciência. E a gente tem que reconhecer também as limitações da ciência, que a gente tem hoje, né, tido como conhecimento científico, é uma parte muito pequena de tudo que existe. É uma parte pequena que foi mapeada e foi detalhada com rigor, com normas acadêmicas, mas desconsiderou, desqualificou muitas coisas, a maioria, né? Então, por essa razão simples, a gente diz que a ciência não pode ser a principal fonte do conhecimento, porque realmente ela vai guardar somente uma parte do conhecimento. A gente talvez tenha que olhar de forma diferente para tudo que já foi desprezado. Várias dessas coisas foram depois reconsideradas, reintroduzidas, mas a gente tem que entender que, de fato, o mundo científico não explica a maioria das coisas que existem. Por outro lado, a tecnologia do plasma, apesar de ser uma ciência, dispensa títulos e se apresenta por si só, tanto como um aspecto da realidade sutil, como também um horizonte concreto, infinito de possibilidades no campo da materialidade. A ciência é a última palavra, começando de onde a gente inicia, né? Os elétrons, que são o tijolo básico da construção de tudo que existe.
Seria razoável, a gente pode colocar, e isso é discutível, mas seria razoável pensar que as leis que governam o mundo micro poderiam afetar também a vida no mundo macro. Por que se teria que descartar o desconhecido quando se sabe que o desconhecido é praticamente tudo, e que a gente realmente domina uma parte muito ínfima desse conhecimento que a gente já mapeou, né? Mas o mundo do desconhecido guarda coisas que nem sequer são mapeadas pela nossa humanidade. Tudo se resume em escolhas. Existem infinitas possibilidades, não somente nas escolhas em si, né? Como nas projeções que podem ser feitas, mas muitas vezes as escolhas consideram fatores políticos, fatores econômicos, e isso com o objetivo de ora promover, ora desqualificar teorias, novos conhecimentos. A gente viu a história de Nikola Tesla e de tantos outros que foram perseguidos por causa de conhecimentos que foram encontrados e se tentou trazer para a humanidade de forma não mercantilista. Então tudo isso faz parte da história e é uma reflexão que a gente tem que ter, né, com relação a esse mundo de informações e todas essas fontes que nos chegam. Finalmente, observar é interferir, sim. Na vida real, olhar para uma determinada situação de uma forma diferente, obviamente, vai trazer resultados diferentes, né? Comportamentos diferentes geram resultados diferentes. E antes de ter o comportamento, tem que ter o olhar. O olhar é justamente a virada de chave. Então, escolher aonde e como colocar atenção é fundamental para que o observador, a gente está falando da perspectiva humana, estamos falando de nós, então é fundamental saber onde e como colocar atenção para poder afetar o entorno da maneira mais positiva, da maneira mais proveitosa. Se a gente fosse falar em conceitos, estaria falando do colapso da função de onda, que é o conceito que descreve isso que a gente está falando. O plasma é a realidade sutil. A realidade sutil não pode ser medida, pelo menos os parâmetros atuais, mas ela pode ser modificada de infinitas formas. A gente passa agora, então, para a nossa aula prática que vai iniciar com essa exposição sobre o vapor cáustico, que é a segunda etapa do nanorrevestimento do cobre ou do zinco. A gente vai estar falando hoje dos dois processos. Vamos ter na aula prática a buscadora de conhecimento, Patrícia, mostrando como se faz o nanorrevestimento do zinco. E a gente vai estar colocando aqui as informações que tem que ver com os dois processos. Mas, primeiro que tudo, dizer que quando a gente fala de vapor cáustico, a gente está falando de uma ação, que é a principal, que é a borrifação. Borrifação é o quê? É borrifar, nesse caso periodicamente, as peças de cobre dentro do recipiente onde acontece o vapor cáustico. Essa borrifação, ela pode acontecer no nanorrevestimento do zinco? Sim, mas ela tem uma menor obrigatoriedade, como a Patrícia vai explicar. No caso do cobre, ela é obrigatória. E ao contrário da etapa do banho cáustico, que é a primeira, onde o metal, o cobre ou o zinco fica em contato direto com a solução cáustica por um período entre 24 e 48 horas, na segunda etapa, vapor cáustico, o cobre não deve ter contato direto com a soda, nem o cobre nem o zinco. Então, como é que a gente pode fazer para evitar que as peças, né, de cobre ou de zinco toquem o fundo do recipiente e entrem em contato com a soda cáustica? A gente viu que na etapa primeira, que é o banho, a gente vai deixar as peças submersas, e na segunda etapa a gente vai retirar esse líquido do recipiente e vai deixar apenas um pouquinho no fundo do recipiente, 5 ml, 10 ml, variável de acordo com a percepção do buscador
e com o tamanho do recipiente. Então, como é que a gente faz na segunda etapa para deixar as peças de metal dentro do recipiente com a soda cáustica líquida no fundo, sem que os dois se toquem, né? A gente vai ter que fazer isso acondicionando as peças de metal dentro do recipiente de plástico ou de vidro de duas formas, ou na forma vertical, em pé, ou na forma horizontal, deitado. Isso vai variar conforme a preferência do buscador de conhecimento. Na vertical, a gente tem o famoso varal, que pode ser feito dentro da caixa organizadora, dentro de um recipiente de vidro, e em geral se utiliza os fios de cobre para fazer o varal. Na posição horizontal ou na posição deitado, deve ser colocado, vamos dizer assim, alguma coisa entre o metal e o fundo do recipiente. A gente está falando das telas de plástico, né? A Patrícia vai mostrar como é feito esse processo deitado utilizando pallets de plástico. E o buscador de conhecimento Marlon mandou para a gente um vídeo onde ele faz uma tela com o próprio fio de cobre. Ele utiliza o fio de 1,5 mm, parece, mas isso também varia conforme a preferência do buscador. Então são várias opções para se fazer, né? Vai depender da criatividade e dos materiais que se tiver à mão, né? E a preferência também do buscador de conhecimento. Aqui a gente tem as fotos do nano revestimento na posição vertical. Essa foto aí a gente vê os vidros, né? Esses vidros de conserva de 3 litros. E a gente vê que ao redor da boca desse vidro é um cobre de uma espessura aí que deve ser 2 milímetros. E dentro nós vemos as bobinas em processo de nano revestimento, mas elas estão penduradas, né? E estão fixas aí, afixadas por um pedacinho de fio de cobre daqueles fininhos, né? Então, do fio flexível. Então, é bem simples esse sistema. Na segunda foto que a gente vê uma caixa organizadora de plástico. E aí o esquema também é bem simples, consiste em fazer furos, né, nessa caixa de acordo com o número de cordas que se queira. As cordas aqui a gente entende são as cordas de cobre também. E à medida em que vai fazendo esse processo, as cordas do varal vão ficando nano revestidas. Na última foto aqui a gente vê o ganchinho feito do lado externo, justamente para que ela fique firme, né? O varal fique firme do lado interno. É importante também pensar que, uma vez que faz esse buraquinho na caixa organizadora, tem que colocar, geralmente o pessoal coloca cola de silicone, mas tem outros materiais também. Finalmente o objetivo é o quê? É impedir que o vapor possa sair por esse buraco, né? Então se coloca essa colinha de silicone aí justamente para ficar vedado. O que vai se buscar nesse vapor cáustico, que é a segunda etapa, é a formação de nanocamadas. Como que é isso? As nanocamadas vão se formar através dos processos de evaporação e condensação que acontecem dentro do recipiente onde estão as peças de metal. Recipiente fechado. Na prática, o que significa? Na prática, o vapor cáustico é a etapa do nanorrevestimento onde as peças devem ser borrifadas com uma solução de água e soda cáustica. Preferencialmente, a gente recomenda usar a solução que foi preparada para o banho cáustico, que é a etapa anterior. E aí agora a gente vai falar sobre as principais dúvidas, né, sobre a borrifação. A primeira delas é a quantidade de solução cáustica que se deve deixar no fundo do recipiente durante esse processo, que pode durar, como a gente falou, de 3 a 21 dias ou até mais. Essa resposta não é exata, é impossível dizer. Essa quantidade vai variar conforme o tamanho do recipiente. E um fator subjetivo também, que é a percepção do buscador sobre a quantidade, né,
que a gente classifica como pouco. O que é pouco para um, pouco para outros. Então pode ser que alguns buscadores realmente façam, né, com uma quantidade maior e outros com a quantidade menor. Essas aí são as recomendações dos buscadores mais antigos com relação a essa quantidade. Essa primeira recomendação tem que ver com a primeira etapa, né? Cobrir o fundo do recipiente com soda cáustica em escamas. E a segunda recomendação tem que ver com o vapor cáustico, quando a gente vai deixar um pouco dessa solução cáustica líquida no fundo do recipiente. Então, como a gente vê, os termos são termos assim bem flexíveis, pouco precisos com relação à quantidade. Segunda dúvida, de quanto em quanto tempo se deve borrifar? Também não existe uma resposta, vamos dizer, exata. Em geral, se borrifa diariamente, mas dependendo das condições climáticas, se pode guardar um intervalo maior. Também se pode dizer que em locais com muito sol, o processo costuma acontecer de uma forma mais fluida, o nanorrevestimento, mas nem por isso, em temperaturas mais frias, o processo deixa de acontecer, ao contrário, acontece também na sua forma, vai funcionar. O importante é fazer a borrifação, isso sim é essencial em todo o processo. A dúvida número 3, se não tiver muita ocorrência de sol no local onde estiver sendo feito o nanorrevestimento. Nesse caso, a gente recomenda a montagem de uma estufa caseira, que é feita a partir de uma caixa de papelão, fios de cobre encapado e um bocal para instalar uma lâmpada. A gente vai estar mostrando na aula prática dessa aula como que se monta uma estufa caseira. Dentro dessa caixa de papelão vai ficar o quê? Vai ficar o recipiente onde vai estar sendo feito o nanorrevestimento, e durante todo esse processo, na caixa de papelão, ele vai estar recebendo luz em forma da lâmpada, para compensar justamente a falta de sol. Então, esse calor é gerado de forma artificial e dessa maneira o processo fica mais rápido, mais consistente e, consequentemente, mais duradouro também. A questão do multímetro também desperta dúvidas, principalmente no início do processo. Então, para dizer que, de fato, a maioria dos buscadores de conhecimento, quando começam os estudos na tecnologia do plasma, dificilmente usam o multímetro nas primeiras experiências. De um modo geral, o multímetro é conseguido posteriormente. Então, a gente não recomenda desconsiderar o nanorrevestimento de forma alguma e diz que sim, vai funcionar. Isso é experiência empírica, mas a gente recomenda a qualquer buscador, né, quando seja possível, adquirir o multímetro. Não é caro, em torno de R$30 a R$35, e a função dele é estabilizar as nanocamadas. E tudo isso vai contribuir para a eficácia e para a durabilidade do dispositivo ou do reator que for montado. Qual é a posição correta do multímetro e como ele deve ser aplicado? Essa também é uma dúvida, né? A gente vai colocar um videozinho mostrando como é que se aplica o multímetro, mas para dizer que a posição correta são essas duas aí, 200M ou 2000M, como está mostrando na foto. Nós estamos falando de forma bem leiga, porque o único que se precisa realmente é fazer esse procedimento, nada mais. Depois que os cabos estão conectados ao multímetro, a ponta da extremidade de cada cabo deve ser encostada nas duas extremidades do metal. Ou seja, com cada cabo, a gente vai encostar ao mesmo tempo na placa durante alguns segundos. E é um procedimento simples que deve ser repetido nas primeiras 24 horas, 4 vezes. Então, a cada 6 horas se faz esse procedimento de abrir a caixa e fazer a aplicação
nas peças de metal com multímetro. Outra dúvida relacionada com o vapor cáustico. O que acontece depois que as peças estão nano-revestidas? Quando a gente percebe que elas estão com uma cor bem escura, quando já passou bastante, ou pelo menos o tempo suficiente para o resultado que a gente espera. Então, qual que é o procedimento? O procedimento é a lavagem para tirar os resquícios de soda cáustica. Então, essa lavagem é feita com água corrente, tem pessoas que fazem com 3 recipientes, outras fazem com água corrente. Se pode contar os segundos e deixar os metais em cada um dos recipientes e ir passando de maneira que ele vá sendo neutralizado, né, desses vestígios de soda cáustica. Basicamente, água em abundância, água para poder tirar esse resíduo que vai ficar nas peças quando terminar esse período. Depois que fez essa lavagem, é só colocar para secar. Tempo ideal para borrifação, foi o que a gente falou. A Fundação Cash recomenda um período entre 3 e 21 dias. Se houver urgência, se houver uma necessidade, em 3 dias é possível produzir uma peça nano-revestida, ou mesmo em menos tempo, através do nano-revestimento com o fogo, que é um procedimento que demora 2, 3 horas. Mas, como a gente já falou, para dispositivos para serem usados na saúde, a orientação é fazer o nano-revestimento com a soda cáustica. Esse tempo de borrifação, quanto maior ele for, melhor, porque quanto mais tempo de borrifação houver, mais nanocamadas vão se formar naquela placa ou naquela bobina, e isso vai fazer o dispositivo mais duradouro. E agora aí a gente vai falar então das diferenças entre o nano-revestimento de zinco e o nano-revestimento de cobre. São poucas diferenças, uma delas tem que ver com a cor que o metal adquire no processo, né? Então, enquanto a gente tem o cobre que vai ficando na cor negra, no caso do zinco, ele vai chegar no máximo a um cinza escuro, não vai chegar a ficar negro, né? Então, tem que ter isso em mente para não pensar que deu errado porque não está ficando negro. A borrifação do nano-revestimento do zinco, ela é opcional. Ela é opcional nessa etapa do vapor cáustico, enquanto que no nano-revestimento do cobre, ela é obrigatória, né? Então, essa é uma diferença entre os dois processos. E, finalmente, isso também costuma ser motivo de erros, né? Principalmente para quem está iniciando, mas nunca se deve fazer o nano-revestimento dos 2 metais no mesmo recipiente. Cada processo acontece de forma separada, em recipiente separado. A gente agora vai falar da questão das atualizações. Como a gente sabe, a tecnologia do plasma é uma ciência que vem sendo estudada e aprimorada. Então, de tempos em tempos, existem atualizações que a Fundação Cash passa e que nós, buscadores de conhecimento, vamos internalizando, atualizando em nossos procedimentos. Então, qual que é a atualização que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar dessa atualização relacionada com o reator de ZNO, que antes era feito com uma placa de zinco e uma placa ou bobina de cobre nano-revestido. Essa configuração é a configuração que a gente tem para o reator de CO2 e a gente coloca o LED, né? Então, antigamente a gente tinha essa configuração zinco e cobre nano-revestido e a gente tinha o GaNs de ZNO e se colocasse o LED, a gente ia gerar um GaNs de CO2. Então, agora o que a gente tem? Agora a gente tem o reator de ZNO, a configuração oficial, orienta a que seja montado com uma placa de zinco cru e uma placa de zinco nano-revestido. Então, 2 placas de zinco
E o que vai gerar essa configuração atual? Essa configuração atual vai gerar um GANs de ZNO com 100% de ZNO. Porque na configuração antiga, uma placa ou bobina de cobre e uma placa de zinco, nessa configuração antiga a gente tinha um GANs de ZNO que era 80% ZNO e 20% de CO2 por causa da presença do cobre no reator. Mas durante muito tempo, inclusive atualmente, esse GANs é o GANs usado para promover as mudanças de comportamento, é o GANs da paz. Porque a gente está falando finalmente de física quântica, então não tem muito sentido a gente ficar apegado com conceitos de medidas, quantidade, peso, massa, né? Esse GANs é um GANs completo porque ele vai ter o GANs da fisicalidade, que é o CO2, e o GANs de ZNO, que é o GANs da paz. Mesmo que eles estejam em proporções diferenciadas, a gente tem que lembrar também que o nosso organismo, ou de qualquer ser vivo, ou de qualquer matéria, vai utilizar a energia que precisa, nada mais além disso, né? A realidade sutil, ela trabalha na perspectiva da essência muito mais que da forma. Então, só para ter isso em mente, com relação às atualizações, agora, então, o reator de ZNO oficial, ele é feito a partir de 2 placas de zinco, fios de cobre para as conexões água e sal, como é feito em todos os outros reatores. Mas lembrando que, em 99% dos casos, na tecnologia do plasma, o material que a gente vai nano-revestir é o cobre, é o principal metal. Então agora a gente vai para nossa aula prática com a buscadora de conhecimento Patrícia, que vai estar mostrando para a gente como que é o nano-revestimento do zinco. Olá, eu sou a Patrícia, buscadora de conhecimento, e hoje nós vamos falar do nano-revestimento do zinco para o preparo do ZNO. O ZNO, o GANs da paz, o GANs das emoções. Nós vamos precisar de uma caixa organizadora, aonde você vai cobrir o fundo dela com soda cáustica a 99%. Vamos colocar mais um pouquinho de soda aqui, para ficar bem coberto, né? O fundo da caixa. Aí nós vamos colocar o pallet de plástico. Vamos colocar as placas de zinco já furadas, né? Dessa forma. É bom que você coloque uma distante da outra, né? Para não estar encostando. Nós vamos utilizar óculos de proteção. Vamos utilizar essa máscara para poder colocar a água e fazer o banho cáustico. Já volto com vocês para mostrar esse vapor, tá? Aqui nós vamos colocar de forma que esse vapor suba, né? Você pode colocar um peso aqui em cima para aguardar as 48 horas ou 24 horas
que esse zinco vai ficar nesse banho de imersão. Já volto com vocês para mostrar depois de 48 horas como ficou o zinco. Passado 48 horas, nós vamos retirar o excesso dessa soda. Então, nós vamos colocar essa soda em um galão, né? Lembrando que é importante deixar um pouquinho de soda, né, ao fundo do pote, porque agora nós vamos iniciar o banho cáustico. Então, nós vamos pegar esses zincos e vamos colocar, né, aqui no varal, para que possa ser iniciado o vapor cáustico. Vamos fechar novamente o pote, aonde esse zinco deverá permanecer de 10 a 20 dias. Tem buscadores de conhecimento que fazem a borrifação dessas placas, tá? E não está errado. Há pessoas que fazem e há pessoas que não. Você pode pegar um borrifador e borrifando com a soda que retirou para ir cobrindo as imperfeições que ficarem nessa placa. Vou mostrar para vocês como que a gente pode borrifar. Aqui você pode, conforme for passando os dias, né, vir fazendo uma borrifação nessas placas para que elas fiquem de forma linear. E assim nós vamos mantendo, né, esse vapor cáustico até que essas peças estejam completamente nano-revestidas. O processo do zinco não é muito diferente do cobre, mas é um processo mais delicado, porque o zinco é muito mais frágil. Então a gente precisa ir acompanhando e verificando, né, como estão ficando essas peças. E é importante também lembrar que essas peças não ficarão pretas como o cobre, elas ficarão num tom cinza. Eu vou mostrar para vocês uma que eu já tenho aqui pronta, passado os 15 dias do nano revestimento. Aqui, passados 15 dias, nós temos uma peça de zinco nano revestida. Percebam que ela fica cinza, né? Um cinza uniforme. A gente consegue perceber colocando uma placa não nano revestida com uma placa revestida. Outra importante consideração aqui é que a gente não faz alinhamento no zinco com o multímetro, da mesma forma que nós fazemos no cobre, tá? Após passar os 15 dias dessa placa nano revestida, nós vamos fazer a lavagem. Vamos fazer a lavagem em um pote com água, com vinagre, né? Eu vou passar essa placa 20 vezes aqui no vinagre e depois vou passar ela numa água filtrada. Aqui a gente
gente vai passar numa água filtrada, né, em média de 15 a 20 vezes. E após esse processo de colocar e tirar essa peça de 15 a 20 vezes, nós vamos deixar ela secando para que a gente possa montar o reator de ZNO. Já volto para mostrar para vocês como que vamos montar o reator de ZNO. Então, aqui nós temos um vidro, né? Esse vidro é de 750 ml, mas você pode usar um vidro de 1 litro, você pode usar um vidro de 3, aí vai de acordo com a sua necessidade. Aqui eu tenho já os fios de cobre, né? São só 2 fiozinhos que a gente faz a junção aqui em cima, a ligação, né? Para poder fazer a ligação desses fios. Aqui nós vamos colocar a placa de zinco nano revestida. Aqui. Basta fazer umas torçãozinhas aqui, né? Para que ela fique fixa. Aqui, a outra placa de zinco crua, né? Nós vamos dar uma volta. E vamos colocar aqui no vidro. Agora nós vamos preparar uma água salina de 4 a 10%, né? E aí é importante o buscador seguir sua intuição. Tem pessoas que fazem com 4%, tem pessoas que fazem com 6%, tem pessoas que fazem com 9%. O importante é você seguir aí a sua intuição. Então, vamos preparar essa água salina para que a gente possa colocar no reator. 3. Aqui nós temos uma água salina já preparada, né? E nós vamos agora encher o vidro com essa água, né? De forma que essa água não chegue até os fios de cobre, né? Então, nós vamos colocar até uma medida que fique sem tocar nos fios de cobre. E aqui está o reator de ZNO de zinco, né? 100% de zinco, mas não podemos deixar de falar e nem esquecer que vários buscadores de conhecimento durante muito tempo fizeram o reator de ZNO com uma bobina de cobre nano revestida e uma placa de zinco. O que também é um ZNO, não deixa de ser um ZNO. A única mudança que teve foi uma atualização da Fundação Cash, né? Que nos trouxe agora um GANS de ZNO 100% de zinco. Então, você vai encontrar outras configurações, né? Onde tem uma placa de zinco e uma bobina de cobre.
e também é ZNO. E esse GANS é o GANS considerado o GANS da paz, né? O GANS que traz equilíbrio para todas as emoções, que vai trabalhar aí, né? Os campos emocionais. Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês e sempre à disposição. Gratidão. Espero que esteja todo mundo bem. A gente está cumprindo aqui as 24 horas, né? Desde que começou o vapor cáustico. E agora a gente vai passar o multímetro para alinhar as nanoscamadas pela última vez. Como é que a gente vai fazer? Aqui está o multímetro, ele é padronizado. Acho que vocês estão vendo aí ao contrário, né? Mas eu vou dar a instrução aqui, que é o seguinte: quando a gente liga, ele tem que estar nessa posição, onde marca 2000M, 00, ou nessa aqui, 200M. Qualquer uma das duas tá tranquilo. Eu vou deixar nessa aqui, 200M. E a gente vai conectar o multímetro dessa forma. Eu não sei explicar aqui o posicionamento, porque não sou dessa área da elétrica, mas eu sei que o cabo, no meu caso aqui vermelho, tem uns que vem amarelo, esse colorido fica no meio dos 3 orifícios e o cabinho preto vem aqui embaixo. Pronto. E agora a gente vai, então, abrir a caixinha para poder fazer a aplicação. Vamos começar então aqui pela bobina que a gente está nano revestindo. Essa aplicação ela é simultânea, tá? A gente aplica simultaneamente durante 15 segundos, numa extremidade e na outra. Sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É impressionante como vai mostrando uma variação aqui no multímetro, já tem energia rolando. E a gente faz a mesma com a placa, faz o mesmo com a placa. Encosta, né, o fiozinho, a pontinha do multímetro, do cabo vermelho de um lado e do cabo preto do outro. E vamos contar até 15. Nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfeito. Façam em casa quando adquirirem o multímetro. É uma experiência bem simples e dá pra gente ter uma noção imediata dessa energia que o aparelho registra. Na hora que a gente faz aqui essa aplicação, os ponteiros aqui vão ficando doidinhos, né? Os ponteiros não, o visor com números agora tá no 0, mas quando a gente coloca ali muda tudo. Façam vocês que vão se surpreender. Enfim, é isso, gente, bem simples. Acho que tá bem claro, né? Essa primeira fase do banho cáustico e essa primeira fase também da segunda etapa. E agora é somente o trabalho de borrifar essa bobina e essa placa diariamente. Ela já tá com uma cor bem escura, mas não totalmente uniforme, vai ficar muito melhor nos próximos dias. Gratidão. Tô mostrando aqui então como é que é a minha, como vocês estão vendo, uma caixa de papelão normal. Ela tem 30 centímetros de altura,
60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar essa parte aqui, mais estreita, e fazer um furo na parte superior, por onde a gente vai colocar o bocal. Então, por esse furo a gente introduz o bocal. Aqui dá até para colocar um pouquinho de cinta para dar um pouco mais de firmeza. E aí, dentro da caixa, a gente vai ter a lâmpada. Então, a gente encaixa esse bocal na lâmpada. Vamos conseguir. Aí está. Percebam que essa lâmpada é a lâmpada mais antiga. É aquela lâmpada amarela, né? E ela emite calor. Então, essa lâmpada fica aí, a gente ajusta um pouquinho, puxando aqui em cima, para ela ficar mais para cima. E aí, a gente pode colocar os recipientes para o nano revestimento. Então, pelo tamanho dela, a gente consegue colocar o vidro, que é esse aqui. Como vocês estão vendo aí, muito simples de fazer. É um fio de cobre mais grosso ao redor da boca do vidro. E aí depois aqueles fiozinhos bem finos que vão servir como suporte, como prendedores para fixar as bobinas. Nesse caso aqui eu coloquei 3 bobinas, mas o vidro dá para colocar pelo menos mais umas 3. Então cabe aqui dentro. Se alguém quiser fazer no modo horizontal também, com as bobinas deitadas, e aí tem a telinha de plástico para impedir o contato direto com a solda. Então, dá para colocar aqui também. Essa caixa é até um pouco grande, né, para esses recipientes, só para mostrar que pode ser usado esse método também em diferentes tamanhos de caixas. E finalmente, esse tamanho também permite que a gente coloque uma caixa maior, altura aí de quase 30 centímetros, mas ela também se encaixa perfeitamente dentro da estufa para quem quiser fazer nano revestimento de maior quantidade de peças. Então, a gente fecha o recipiente, né? Fecha as tampas da caixa. E pronto. Os nossos sensores, eles são mais vendas do que outra coisa. Porque os nossos sentidos, eles foram dimensionados para capturar apenas 1% ou menos do que a gente realmente está inserido, né? Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa percepção, ela capta apenas 1% ou menos de tudo que está à nossa frente. Toda energia, pessoal, toda informação, tudo que existe, tudo que já existiu, todo conhecimento que já existiu, ele está na nossa frente, na ponta dos nossos narizes. E isso não é um conceito esotérico, não. Isso é um conceito da ciência. Toda onda eletromagnética, né, que seria o conhecimento, seria a luz, seria a voz, tudo isso vai para o vácuo. Né? Quando a gente vai estudar, quando a gente está lá na física, essa é a compreensão que a gente tem. Toda onda, ela vai para o vácuo. Isso é meio estranho, né? Mas a gente não entende nem o que é vácuo, então acaba passando. E é muito interessante, porque aqui a gente tem algo muito, muito profundo. A ciência, com esse conceito, ela começa a tocar assim, sabe? Ela começa a se aproximar do significado de Deus, do Criador. Né? A gente está falando que existe no universo, sabido pela ciência, uma estrutura, uma energia, uma força, né? Que conhece todas as coisas, que tem todo o conhecimento, que tem todas as informações.
E o mais interessante, pessoal, aqui fica mais interessante ainda, porque essa força, ela não só sabe de tudo, né? Ela não é só onisciente, ela também é onipresente. Em todos os lugares do universo existe essa força. Ela está em todos os lugares do universo. Eu, pessoalmente, acredito também que essa força, ela é onipotente, né? Ela tem poder total. E é um pouco difícil, né, de falar essas coisas, esses conhecimentos religiosos misturados com esse conhecimento da ciência, mas é um ponto onde a gente está, né? A nossa ciência atual, ela volta os seus olhos para a realidade espiritualista, né? Para as religiões, para os conhecimentos, para os conceitos que a religião traz. E muito provavelmente no futuro a ciência e a religião vão ser a mesma coisa. A ciência do espírito, a ciência da realidade é também a ciência da física, da química. No final das contas são essa pulsão de curiosidade, né? Essa pulsão de descobrir, de querer saber. Ela não se distingue entre ciências materiais e ciências sutis. Não, tudo é ciência, tudo é física. A partir de agora, a física tocou o sutil e nós vamos começar a trabalhar até academicamente, né, com esses conceitos, com esses aprendizados que a gente está trazendo, né, da parte religiosa. E é por isso que eu adoro o slogan da Fundação Keshe. Fundação Keshe, o lugar aonde a ciência encontra a alma do homem. Sejam muito bem-vindos a esse conhecimento, né, a essa egrégora, né, a esse poder. Eu acredito muito, do fundo do meu coração, que a gente está trabalhando com o conhecimento da Terra Prometida. É um conhecimento que, além de autoconhecimento, ele vai trazer para a gente recursos limitados. E aí a gente vai poder de verdade construir um mundo mais justo, mais humano, com recursos abundantes para todas as pessoas, com saúde abundante para todas as pessoas, né? Assim espero. É muito comum a gente dividir a realidade em realidade sutil e realidade material, universo físico, universo espiritual. Mas a verdade é que é tudo a mesma coisa. Essa distinção ela é meramente didática, só para a gente compreender, né? Só para adequar a nossa forma de visualizar. Os nossos sentidos, eles foram dimensionados para os 5 sentidos do ser humano, eles foram dimensionados para a interação com a realidade material. Certamente o ser humano tem outros sentidos que se relacionam com essas realidades superiores, mas a verdade é que é tudo a mesma coisa. O mundo sutil, né, o mundo não manifestado, a realidade não manifestada, que é a realidade essencial, que é a realidade primeira, Platão chamava de mundo das ideias, no qual este seria uma cópia mal feita, né? Não uma cópia mal feita, mas uma cópia imprecisa. E é muito interessante essa analogia, porque o mundo manifestado, ele está sustentado por essa energia, por essa força que permeia e que conecta todas as coisas. Então, é como se todos os átomos que existem, eles são uma manifestação dessa força, desse poder. Inclusive, a definição do átomo é flutuação do vácuo quântico. Então, visualizem um mar de energia, uma piscina de força, um campo que sabe de tudo, que está em todo lugar, né, que tem todo o poder. E neste campo, a energia ela vai vibrando numa velocidade mais lenta. Ela vai ficando mais lenta, ela vai ficando mais lenta, mais lenta, mais lenta. Chega num ponto que ela colapsa, ela se colapsa. Chega num ponto que ela colapsa. Quando ela colapsa, o átomo passa a existir. O átomo, ele é a densidade dessa energia sutil. Ele é quando essa energia que é sutil, ela se torna densa. Então, como tudo que existe é constituído de átomos,
Tudo está sustentado por esse universo imaterial, por essa realidade primeira. A nossa realidade, o mundo que a gente enxerga, quando a gente vai dormir, quando a gente está acordado, 24 horas por dia, há bilhões de anos, está sustentado por essa força, né, que seria Deus, né, no entendimento dos cristãos, no entendimento dos espiritualistas, seria Deus que sustenta a criação. Ainda bem que Deus não cochila. Se Deus cochilasse e o cachimbo caísse, tudo desaparecia. Então, para a gente essa realidade ela é pungente, ela é agressiva, né? Ela é dura, mas isso é uma construção, ela não é necessariamente dessa forma. Quando a gente vai na fronteira da matéria, que é o átomo é o limite entre realidade material e realidade sutil. A partir do átomo, o que existe? Carga. Carga é eletricidade, eletricidade é força. Não tem matéria, não tem densidade. Então essa densidade que a gente percebe, ela é uma construção dessas ondas que foram colapsadas. Isso é muito interessante porque parece que a gente vive num universo material, né, que é aleatório ao universo espiritual, mas um está dentro do outro de forma inseparável. E esses dois níveis de realidade eles se relacionam de forma assim, muito intrínseca e instantânea. Esse conceito é interessante porque traz para o nosso dia a dia esse conceito de realidade sutil, que até então está longe, distante, né? Como se fosse um lugar. A gente entende isso como oitavas, como na música mesmo, né? Tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó em um tom, e aí depois tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, só que numa frequência mais elevada. E aí quanto mais você vai elevando a frequência, quanto mais você vai atingindo frequências elevadas através do seu campo, através da sua vibração, você vai acessando este conhecimento. Então não é um mundo distinto do outro, é um mundo dentro do outro, é um universo dentro do outro. O nosso universo material, ele é uma casquinha da realidade primeira. E isso é muito interessante, pessoal, porque para a gente interagir com essa realidade primeira, é importante que a gente tenha essa noção, né, essa concepção. E outra coisa, uma forma para eu penetrar nesses mistérios, nesse segredo, é o trabalho pessoal, o trabalho de se tornar um justo, né? Seria reforma íntima, seria corrigir os meus defeitos, porque quando eu corrijo os meus defeitos, eu elevo o meu padrão vibratório. Quando eu elevo o meu padrão vibratório, por ressonância, eu acesso os padrões vibratórios mais elevados e todo o conhecimento que está inserido nesse padrão vibratório. Então, aqui, inteligência e capacidade espiritual não tem a ver com inteligência e capacidade acadêmica. A pessoa pode ter todos os pós-doutorados do mundo, que se ela não tiver um coração e uma cognição aberta para essas sutilezas da vida, ela vai sofrer como qualquer outro. A pessoa que seja ele um analfabeto, que nunca foi na escola, lá no matuto, lá no cantinho lá, ele, a partir de si próprio, a partir de sua curiosidade, a partir de sua investigação, ele pode penetrar nesses segredos através simplesmente de elevar sua frequência, de se tornar uma pessoa melhor. Então, essa história de ser, né, essa história de trabalhar o caráter, né, é muito mais do que garantir uma passagem para o céu. É o acesso aqui, nessa vida, às maravilhas do mundo espiritual, do céu, da forma como você queira chamar. Inclusive, tem uns versículos muito interessantes que falam sobre isso, né? Os puros de coração verão Deus. Arrepiante isso. A gente vem como criança, né, puro de coração, e cresce e fica sujo. A gente fica maltratado, né, pela dureza da realidade. Mas é possível enxergar
através da fé, através do estudo, é possível enxergar esse nível de realidade, entrar em contato com esse nível de realidade e acessar não só conhecimento, né, mas situações melhores na vida da gente, né? A vida da gente normalmente é cheia de altos e baixos. Quando a gente atenta os nossos sentidos para esse nível de realidade, a gente começa a ressoar com esse nível de realidade. E aí a vida da gente naturalmente começa a parar de ficar nesses altos e baixos e começa a percorrer um caminho mais retilíneo, normalmente, para o alto. Sim, pessoal, é verdade. Para as pessoas que estão inscritas nesse curso, a gente pede milhões de desculpas e dizer também que a gente vai estar entrando em contato para falar de coisas concretas, né, relacionadas com a inscrição, como é a questão do certificado, entre outras questões que a gente vai estar repassando, né, nessa comunicação a partir de agora. E dizer que o conteúdo desse curso está disponibilizado no curso que foi realizado no primeiro semestre. A gente pretendia melhorar esse material, né? Sempre é possível melhorar, mas agora essa projeção vai ficar para 2022. E desnecessário dizer também, né, que a caminhada deve continuar com estudos, com conexões com outros buscadores, e com experiências práticas também. Dizer que o mais importante de tudo, né, são as conexões. O plasma já está na realidade de cada um de nós. E finalmente a gente agradece pelo privilégio do servir e continuamos na caminhada por uma vida melhor, pela vida com abundância que Jesus anunciou, que o nosso querido Padre Ticão, insubstituível, não cansava de lembrar a gente. Muita gratidão.